Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, o seguinte: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, poucas coisas são tão inevitáveis em nossas vidas como o sofrimento. Quando nós passamos por ele, ficamos muitas vezes sem alegria, sem paz e algumas vezes até mesmo em desespero. São situações que nunca achávamos que viveríamos e parecem que nunca terão fim, não é verdade? E é exatamente nessas horas que os questionamentos a Deus começam a surgir. E aí perguntamos: Deus, por quê? Por que o Senhor me deixou perder o emprego? Por que o Senhor? Porque o meu cônjuge me trocou por outra pessoa? Por que o Senhor permitiu que essa doença me atingisse? Por que o Senhor não me liberta dos meus vícios? Por que tudo tem que ser tão difícil para mim? Quem já não fez questionamentos assim? Isso é passível de nós que somos tão vulneráveis e frágeis, não é verdade? Eu sei o quanto tudo isso é complicado, pois todos nós já vivemos muitas dessas tribulações e sabemos bem o que é viver em meio à aflição, em meio à angústia e até mesmo em meio ao desespero, não é mesmo? Não é nada fácil viver assim, mas eu aprendi que desses momentos nós precisamos manter a fé em Deus e não reclamar, não murmurar, mas confiar que Ele tem sempre uma saída, uma solução e uma lição que devemos aprender com aquilo. Agora tente imaginar comigo como deve ser ter que suportar várias tribulações ao mesmo tempo. Pois é, isso aconteceu com Jó. A Bíblia relata em Jó 1, versículo 1, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Não obstante isso, ele se envolveu em meio à tribulação. Ele seguia sua vida normal, ele era abençoado em tudo que fazia. Mas quando ele menos esperava, uma grande tempestade o atingiu. E num só dia, ele perdeu seus animais, as suas posses, a sua saúde, seus filhos, além do apoio dos amigos e da própria esposa. Vamos nos colocar no lugar dele? Como não questionar a Deus sobre o porquê de tudo isso? Como não se sentir sozinho, abandonado, desamparado em uma situação como essas? É natural que isso aconteça, pois nós somos seres humanos, como falei, muito vulneráveis, muito frágeis, e nossa visão é muito limitada. Por mais que acreditemos em Deus e saibamos que Ele nos ama, existem momentos em que nós somos tentados a pensar: Deus, cadê o Senhor em meio a tudo isso? Estamos vivendo essa pandemia. Quantos questionamentos já não foram levantados nesse sentido, não é mesmo? Se você tem feito esta pergunta, saiba que a resposta é: Deus está bem do seu lado, meu irmão. Se não fosse pelas mãos de Deus, você acha que Jó conseguiria passar por todas aquelas tribulações? Claro que não. Em meio a essa pandemia que estamos atravessando, Deus está no meio conosco, nos sustentando. Assim como Jó, muitas pessoas estão passando por tribulações e elas só ficam em pé porque há um Deus que as sustenta. Mesmo que não possamos vê-lo, Ele está ali, bem presente. O problema é que muitas vezes nós focamos tanto nas dores, tanto no problema, e deixamos de olhar para Deus, que quer nos dar a vitória. No começo, quando as tribulações batem à nossa porta e nos atingem, nós podemos até pensar que aquele será o nosso fim. Porém, quando nós paramos, olhamos para Deus e clamamos pela sua misericórdia e sabedoria, para entendermos como sair daquela situação, a Bíblia nos garante que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração e estende a sua mão para nos socorrer e nos dá fé para suportar tudo aquilo.
Se você ler o livro de Jó todinho, você vai ver que Deus disse a ele que por mais que não pudesse entender os motivos de tanta dor, ele é o soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Sim, sobre todas as coisas. E quando chegamos no capítulo 42, no versículo 3, no livro de Jó, Jó então contemplou a grandeza de Deus e confessou: Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Declaração humildemente feita por Jó. Meus queridos irmãos, a diferença na vida de Jó aconteceu depois que ele parou para ouvir o que Deus tinha a dizer para ele. Tudo mudou quando ele olhou para o Senhor e enxergou que o Pai era infinitamente maior do que todas aquelas tribulações pelas quais ele atravessava. Ele declarou no capítulo 42, versículo 5, ele declarou o seguinte: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Olha, irmãos, Deus então restituiu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Sua vida foi restaurada, sua fé foi fortalecida. E a vida dele, a partir daquele momento, foi completamente direcionada para Deus. É certo que as tribulações continuarão fazendo parte de nossas vidas até a volta de Cristo. Mas nós não podemos nos esquecer que nada, absolutamente nada, foge ao controle do Senhor nosso Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, por mais difícil que possa parecer a situação, confie que Deus derramará bênçãos sobre sua vida no momento certo, no tempo de Deus. Mesmo que as respostas não venham agora, no tempo certo de Deus vai lhe revelar tudo. E então você dirá, como Jó declarou: é que falei de coisas que eu não compreendi ainda, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Grande abraço, meu querido irmão. Deus abençoe sua vida e guarde e proteja do mal a sua família.